Para voltar a falar sobre a Lei 8.112. Então, vamos falar sobre estágio probatório. Estágio probatório é aquele período em que, quando o servidor ele começa a entrar em exercício, ele começa a ter vínculo com a administração pública, ele começa a executar suas atividades. Aí nisso ele está em estágio probatório, que o período de estágio probatório é de 3 anos de efetivo exercício. Há casos que o período de estágio probatório ele para de contar, mas aí é quando a gente for vendo a questão da lei, a gente vai vendo isso mais na frente, certo? Então, essa ideia que se tinha do servidor público que não faz nada, fica carimbando, é meio inútil, isso é uma ideia muito arcaica, porque quando a pessoa ingressa no serviço público, tem requisitos que são observados. Vou dizer quais são. A questão de assiduidade, ou seja, a pessoa não faltar ao trabalho, porque existe, infelizmente, eu digo, existem servidores que faltam mais do que vão, tá entendendo? Principalmente essas pessoas mais antigas, né? E a questão também é observada a questão da disciplina, porque temos que ter uma postura dentro do órgão público, né? Fazer o que quer. A gente quer atender ao pedido dos nossos superiores, fazer nosso trabalho e prestar serviço, porque nós, como somos servidores públicos, prestamos serviços à comunidade. E o princípio é justamente, o objetivo é justamente o bem público, é justamente prestar um serviço de qualidade para as pessoas, para a sociedade, tá entendendo? Tem que ter, ele observa também a capacidade de iniciativa. Se o servidor público ele entrou no serviço público e trabalha a tempo, ele tem que ter iniciativa, né? Ficar assim, de braços cruzados. Não, ele tem que executar suas atividades, ter iniciativa, ter dinamismo e buscar fazer as coisas e o seu serviço prestar com qualidade, sem procrastinação. O que é procrastinação? É justamente você fazer algo, demorar, tem isso para fazer, deixa para depois, aí vai acumulando. Não, tem que ter essa questão de fazer com mais celeridade, com mais rapidez, tá entendendo? Que é a questão também que é observado entre o estágio probatório é a questão de produtividade, quem realmente faz as coisas, né? Ficar lá uma estátua sem fazer nada não, é justamente produzir, executar suas atividades, tá entendendo? E a questão de responsabilidade, você está no serviço público e você ter o compromisso, ter a responsabilidade de executar suas atividades, de chegar no horário, de cumprir seu horário direitinho, de fazer o certo, de cumprir ordens dos superiores, tá entendendo? Aí aqui. Mas há pessoas que entram no serviço público, passam por estágio probatório e não é aprovado. Sim, é difícil, mas quando não é aprovado, ele é exonerado de ofício. Ou seja, ele é exonerado porque ele não atendeu aos requisitos de assiduidade, disciplina, responsabilidade, produtividade e capacidade de iniciativa. Aí, meu filho, é aquele tipo de pessoa que não tem, que está dentro de uma roupa, mas não tem vida, porque é pago, porque quem paga o nosso salário é justamente através dos tributos que toda a sociedade paga, que paga os nossos salários, que os bens públicos são adquiridos, está entendendo? E as pessoas não podem entrar no serviço público na ilusão de, não vou fazer nada, vou ficar de braço cruzado. Não, você tem que atender as pessoas com educação, com cordialidade, fazer o melhor, dar o melhor de si. E assim, não acumular serviço, você dá mais celeridade aos processos, está entendendo? E outra coisa,
quem está em estágio probatório pode exercer cargo de comissão ou função de confiança. Isso eu não sabia, mas lei da lei tem isso bem claro. Eu achei isso interessante, né? Tipo, alguém que está no estágio probatório, vamos supor que há uns 4 anos eu estava em estágio probatório e eu podia ser diretora de uma escola, né? Mas assim, na lei tem dizendo que quem está em estágio probatório pode exercer cargo de comissão ou função de confiança, certo? E vamos falar sobre o servidor estável. Depois de 3 anos de efetivo exercício, ele adquire estabilidade. Eu vou contar um caso pessoal meu, é o seguinte. Eu entrei no serviço público, eu não sabia que eu estava grávida. Então, eu estava em estágio probatório e tudo mais. Tirei a licença de 6 meses, né? Licença maternidade. E quando eu achava que de 3 anos eu adquiri estabilidade, só que não. Porque quando eu tirei a licença maternidade, foram de 180 dias, 6 meses, meu estágio probatório parou de contar. Eu tirei umas licenças para tratamento de saúde, parou de contar o meu estágio probatório. Férias também para de contar o estágio probatório, eu não sabia, eu lendo a lei, tem claro falando sobre isso. Posteriormente iremos falar sobre isso. Aí eu só fui, foi 6 meses, mas 2 meses de férias, mas sei que contando tudo, eu não tirei com 3 anos não, porque eles contam para poder cumprir o estágio probatório 3 anos de efetivo exercício. Se você faltou licença para tratamento de saúde, licença maternidade, férias, para de contar o estágio probatório, tá certo? Aí falando sobre servidor estável, ele não é porque ele, agora eu estou estável, eu vou fazer o que eu quero. Não, de jeito nenhum. Ele pode sim perder seu cargo quando ele comete crimes de improbidade administrativa, melhor, crimes não, porque improbidade administrativa não é tido como crime, são tidos como atos, que depois eu vou gravar um vídeo falando sobre improbidade administrativa. Quando o servidor ele comete crimes contra a administração pública, que é justamente o que está previsto no Código Penal brasileiro, do artigo 317 a 327, que é a questão de crimes de peculato, corrupção passiva, prevaricação, isso que também eu vou gravar um vídeo falando sobre crimes contra a administração pública. Quando o servidor ele comete esses atos de improbidade administrativa, que a gente vai ver que é justamente enriquecer ilicitamente, atentar contra os princípios da administração pública ou provocar um dano aos cofres públicos, ou esse que eu falei do crime contra a administração pública, aí ele vai ser submetido a um processo administrativo disciplinar, pode responder processo na esfera civil, ou na esfera administrativa ou na esfera penal. Aí ele pode sim perder o cargo. Ele pode perder o cargo em alguns casos, como sentença judicial transitada e julgado, que é justamente quando não cabe mais recurso. Teve instâncias, não cabe mais recursos. Isso é chamado de transitado em julgado. Quando não há mais recurso, aí ele é demitido do serviço público e não volta mais, certo? Aí tem aqui, ele pode perder o cargo mediante processo administrativo disciplinar, que é o PAD, que iremos ver posteriormente, que no PAD é assegurada ampla defesa, ou seja, o servidor ele tem como, é assegurado para ele se defender, mostrar, né, provar sua inocência, porque pelo direito administrativo tem a questão da presunção de inocência. Todos são inocentes até que se prove o contrário, tá? E o servidor estável, ele perde o cargo quando ele participa, porque assim, o servidor estável, ele participa de um processo periódico de avaliação, não é porque ele está no estágio probatório, ele participa de
processo especial de avaliação, né? Avalia se ele é assíduo, se ele tem responsabilidade, se ele, como eu falei, né? Se ele tem capacidade de iniciativa, essas coisas. E o servidor estável, ele participa de um processo de avaliação periódica para saber como é que ele está. Será que ele está cumprindo os princípios de administração pública, do artigo 37, que é justamente o LIMP, que o pessoal fala que é legalidade, impessoalidade, moralidade publicidade e eficiência. No caso, publicidade não conta aí, porque publicidade não tem nada a ver com o agente público. Ele tem que agir conforme a lei, legalidade, ele tem que cumprir com a moralidade, né, princípios éticos. Ele tem que ser eficiente dentro do seu ambiente de trabalho, né? Tipo, tem o papel, tem o isso e desperdiçar. Não, tem que ter o princípio da economicidade. E a questão da impessoalidade, que ele não deve tratar o público de forma pessoal, tipo, isso aí, ele parece ter dinheiro, ela parece ter dinheiro, vou tratar bem. Aí chega uma pessoa mais simples, aí trata mal, com hostilidade, não, tá entendendo? Aí quando ele participa desse processo de avaliação e ele, por acaso, ele é reprovado, aí ele perde o cargo. Mas aí também é assegurado a ampla defesa. O servidor